você tá decidida a ir para os Estados Unidos para aprofundar os estudos? É isso que você quer mesmo? Ser uma astronauta no futuro? Isso, esse é o meu maior objetivo. Imagino que o sonho. Vai ser a nossa mineirinha lá no espaço. Levar a bandeira. Eu fiquei pioneiro. Assim, porque uma das coisas que eu sempre tive vontade de entrevistar um astronauta. Eu não tô entrevistando um astronauta Futura ainda, astronauta. mas uma futura astronauta. Que legal. Qual que é o plano? Você, concluindo a graduação, qual que é o plano para você, de fato, se tornar um astronauta lá na NASA? Precisa fazer uma pós-graduação? Como é que funciona? Então, um dos requisitos, uma das coisas mais importantes é se tornar piloto, por exemplo, que eu já estou fazendo. Então, eu já Tem que tirar concluí... brevet? Você tá tirando brevet? Estou tirando brevet de piloto privado. Olha só. Mas não é de caça ainda, é monomotor. Monomotor ainda. Ela tá na praia, tipo, passando aquele... Você que é de Santos, fica passando aquele anúnciozinho, as bandeirinhas ali, ó. Não, mas tem que começar, né? Pra ter horas de voo, né? Pra cumprir horas de voo, né? Mas necessariamente você tem que passar por essa questão militar, por exemplo. Você tem que passar por uma experiência militar para você entrar numa NASA? Não necessariamente. Durante o treinamento eu conheci 2 astronautas. Um era piloto, o outro era biólogo, por exemplo. Nunca tinha voado, nunca tinha pilotado. Então a NASA busca uma diversidade, realmente. Mas uma das coisas que eu aprendi com esses 2 astronautas, o biólogo é o Larry DeLucas e o piloto Mike Foreman. Ambos, por exemplo, foram recusados 7 vezes pela NASA. Nos processos seletivos. Caraca. E de áreas diferentes. Então, uma coisa, assim, ser piloto não vai também fazer com que você passe de primeira, né? Legal. Sim. Então, eles não olham só isso. E é difícil passar nas provas. Complicado. É um processo seletivo bem concorrido. Mas o que eu achei bem interessante, por exemplo, é que o Larry DeLucas, o biólogo, ele fez um experimento pioneiro no espaço, na Estação Espacial Internacional, em que ele realizou um estudo de como as proteínas se cristalizam no espaço. Ele descobriu que elas se organizam de forma mais... elas crescem de forma mais organizada no espaço. Isso tem revolucionado a medicina, por exemplo, uma coisa que ele fez há 20 anos atrás. Então, isso é bem interessante, que é um processo demorado, mas que a gente pode fazer coisas realmente importantes. E eu aprendi com eles que a NASA busca por pessoas exploradoras. Então, sei lá, fazer um curso de paraquedismo, de mergulho, essas coisas são interessantes, né? E outra coisa interessante que eu aprendi com eles é que você precisa gostar do que você faz. Então, não adianta você é piloto porque vai me ajudar. Prestígio. Você tem que gostar realmente, ter afinidade com isso, né? E, por exemplo, eu vou fazer biologia, então, já que ele fez. Não, por exemplo, eu me identifiquei com a física, posso ser uma física muito boa e eles vão perceber isso. Então, isso importa muito no processo seletivo. Legal. Isso é muito bom. E interessante, e aí, enfim, você é uma pessoa múltipla, né? Que nem você definiu, uma pessoa múltipla com vários tipos de gosto, né? Eu acho que isso, independente em que etapa do processo, isso vai ser um ativo seu nesse processo de construção dessa carreira, porque por mais que você tenha essa diversidade, essa curiosidade de conhecimentos, você vai ter que afunilar, porque ser astronauta é ser um técnico extremamente assim over, né? Você tem que saber exatamente de tudo que acontece dentro da nave do ponto de vista de física e matemática. Os astronautas são grandes cientistas, né? Mas ao mesmo tempo você meio que convive com isso, com essa multiplicidade. Isso te atrapalha às vezes? Olha, eu acho que às vezes pode atrapalhar sim, porque como eu falei, acho que todos nós somos múltiplos, né? A gente não é só bom em alguma coisa, ou a gente não é só a nossa profissão. A gente, sei lá, gosta de cinema, gosta de desenhar, essas coisas. E essas coisas são muito importantes para o nosso desenvolvimento, tanto profissional quanto pessoal também. Mas às vezes isso pode nos prejudicar a administrar o nosso tempo, né? É verdade. A gente tem que ter um foco. Não tem como fazer tudo, às vezes dá vontade, mas não tem como. Então, um exemplo que eu posso dar, que eu tive que fazer, eu tive que deixar uma orquestra, por exemplo, que foi complicado passar no processo seletivo, assim, eu me preparei muito para... primeiro, eu participei de um programa da Academia da Filarmônica de Minas Gerais, tive aulas com uma violinista muito incrível, da Sérvia. Você se envolve só com coisa, né, difícil, né? Schleier total. Caramba, bom, muito parabéns, né? Parabéns, porque olha, violino. Violino. Meu Deus, já era primeiro violino. Já tá, nossa. Assim,
estava estudando para o primeiro violino, depois entrei na Orquestra do Palácio das Artes, na Orquestra Jovem de lá. Só que aí comecei a faculdade e aí eu não estava conseguindo conciliar muito bem os horários. Eu falei, bom, tem que fazer uma decisão. E acabei saindo, foi muito difícil, porque a gente estava preparando para um concerto e tal, que eu queria muito tocar. Mas ainda, às vezes, eu pratico em casa, mas não com o tempo que eu praticava antes. Então, às vezes, a gente tem que tomar essas decisões difíceis, mas não quer dizer também que a gente nunca mais vai voltar a fazer aquele hobby ou aquela outra coisa que a gente também ama. É possível gostar dessas coisas, em alguns momentos a gente tem que decidir.